Olá, amigos. Que bom Olá, amigos. Que bom ter vocês aqui comigo. Olá, amigos. Que bom vocês. Olá, amigos. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então vamos ao tema de hoje. O suicídio, consequências e atenuantes. O que fazer? Para tecer considerações sobre o suicídio, primeiro é preciso falar sobre o espírito no mundo espiritual, antes de encarnar. Muita gente pensa que depois desta vida não vão mais querer reencarnar neste mundo. Mas não é bem assim. No mundo espiritual, as perspectivas mudam e nós vemos as coisas de modo diferente. Vemos que o tempo de uma encarnação é muito curto. Percebemos que 80 ou 100 anos diante da eternidade não é nada. Percebe que apesar das lutas, sofrimentos e sacrifícios, o custo-benefício de encarnar compensa e muito. Ou seja, no mundo espiritual temos uma visão diferente e percebemos que, apesar das dificuldades, do sofrimento, das lutas deste mundo, ainda assim compensa a encarnação diante dos inúmeros benefícios para o espírito. Claro que existem espíritos rebeldes e covardes que têm medo de viver encarnado e limitado, sujeito a sentir dor, fome, frio, ter de trabalhar e de estar sujeito a humilhações, violência física, moral e psicológica, e ter de conviver com outros espíritos em um mundo onde é obrigado a conviver com todo tipo de pessoas e espíritos em todos os níveis de evolução. De tribos isoladas, vivendo na selva na idade da pedra, a espíritos mais evoluídos, vivendo em países mais adiantados. Ou seja, nesse mundo, há todos os tipos de espíritos nas mais diversas fases de evolução. Espíritos ainda na idade da pedra, selvagens, há espíritos bem mais adiantados e até mesmo mais evoluídos. Ok? É uma mistura grande. E essa mistura é necessária, para que aprendamos as lições e para que ajudemos uns aos outros. No mundo espiritual não é assim. Os espíritos se reúnem em comunidades e cidades, de acordo com as suas afinidades e tendências. Não existe esta mistura. Ou seja, no mundo espiritual, o que vale é a faixa de vibração e a faixa evolutiva. Então, as pessoas se reúnem lá de acordo com essas faixas, com as afinidades. Então, não há essa mistura, que é aqui neste mundo. No entanto, como encarnado, o espírito pode gozar dos prazeres materiais, como comer, beber, fazer sexo físico, exercer atividades físicas, gozar de conforto físico e todas as sensações que um corpo físico pode proporcionar. Ou seja, existem algumas vantagens. Tudo isso, além de que, como encarnado, ter a oportunidade de evoluir muito mais rápido do que quando está no mundo espiritual. No mundo espiritual, o espírito que quer evoluir estuda muito, mas é como encarnado que ele coloca em prática tudo o que aprendeu. Ou seja, lá nós estudamos, e aqui nós colocamos em prática o que aprendemos. Outra coisa, muitos espíritos querem reencarnar porque se sentem tão culpados, por ter praticado crimes ou ter prejudicado as pessoas, que eles querem a bênção do esquecimento e querem esquecer dessa última encarnação. Então, a reencarnação é uma nova oportunidade, é praticamente como se fosse
começar do zero, ok? É claro que após o desencarne, tudo voltará, né, à sua mente, mas paulatinamente, né, e o que vale mesmo é a aquisição que adquirimos nesta encarnação. Por isso ela é tão importante. Por tudo isso, existem filas de espera imensas, né, imensas filas de espera para a reencarnação no mundo físico, né? No mundo espiritual existem muita gente esperando por uma oportunidade de reencarnar. Alguns espíritos esperam 30, 50 ou 100 anos para ter uma nova oportunidade. Os motivos que levam um espírito a reencarnar são muitos e variam caso a caso. Existem aqueles que querem acelerar sua evolução, outros têm o objetivo de ajudar comunidades, países e mesmo toda a humanidade. Outros querem ajudar parentes e amigos, outros querem se reconciliar com amigos, com inimigos antigos, outros querem sentir novamente os prazeres materiais e por aí vai. São inúmeras as causas, né, que levam o espírito a buscar a reencarnação. Tem também os que são obrigados a reencarnar, geralmente espíritos em grande estado de perturbação e com seu perispírito comprometido de tal forma que a solução para sua recuperação é a encarnação, pois o corpo físico ajuda na recuperação energética da mente e do perispírito. Ou seja, muitos espíritos estão com seu perispírito tão comprometidos, né? Às vezes até com membros amputados ou grandes problemas, né? Problemas mentais, alguns até perderam a forma humana. Então esses espíritos precisam de um corpo, né? O corpo é como se fosse uma câmara de regeneração, um molde que restaura o seu perispírito e a sua energia. Outros são espíritos dedicados ao mal, geralmente chefes de organizações trevosas que têm uma encarnação compulsória. Neste caso, o corpo físico é uma prisão temporária. Nesses tempos de transição planetária, existe uma urgência dos espíritos para reencarnarem e terem a oportunidade de se regenerarem e permanecerem na Terra renovada, após o grande exílio de espíritos a mundos inferiores. Ou seja, a Terra está passando por uma transformação, né? De um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, né? Onde o bem prevalece sobre o mal. Então, esta encarnação, né, pode ser e é a última oportunidade de alguns espíritos de permanecerem aqui, né? Porque vai se cumprir a promessa do Cristo, de que os mansos herdarão a terra. Ok? Diante de tudo isso, podemos concluir que o suicídio é um grande erro e uma grave falta para com nós mesmos e para com as leis de Deus, já que destruímos um corpo maravilhoso que foi entregue a nós pela bondade divina, um corpo que nos comprometemos a cuidar e zelar por um período de tempo. O suicídio, além de uma grave falta, é uma perda de tempo e de oportunidades, um ato que leva ao desequilíbrio espiritual e a grandes sofrimentos e uma grande decepção para o suicida. A primeira grande decepção do suicida é que a morte não existe. A segunda é que a morte do corpo físico não acaba com o sofrimento, muito menos, neste caso, o espírito, aliás, muito pelo contrário. Neste caso, o espírito sofre ainda mais. Ou seja, ele se mata, né? Tentando, por causa do sofrimento, achando que não vai sofrer, que não existe o nada. Mas, pelo contrário, ele continua a viver, né? E ainda sofre bem mais pelo ato cometido. Mas cada caso é um caso, pois existem diversas atenuantes, como, por exemplo, uma pessoa com um grave transtorno mental,
Neste caso, ela não é responsável pelos seus atos. Não é? A pessoa enlouquece e comete suicídio, ela não é responsável pelos seus atos. Ok? Uma pessoa que é induzida por outros a se matar, esta indução quase irresistível, eu disse quase irresistível, pode ser, por outro lado, por outro encarnado ou desencarnado. Ou seja, a pessoa pode induzir a outra ao suicídio, né, propositalmente. Ok? E neste caso, né, existe a atenuante. Pode ser devido à religião e fanatismo, como pode ser pela cultura. Né? No caso, por exemplo, né, existem, no caso, o fanático religioso, né, pode se matar acreditando que ele está se sacrificando, né, por uma causa da humanidade, né, de um país, de uma cultura, de uma religião. Né? Neste caso, também existe atenuante. Devemos alertar aqui que provocar ou induzir de propósito alguém ao suicídio é uma falta gravíssima perante as leis de Deus, talvez uma falta ainda mais grave que o assassinato. Pois neste caso, além de provocar a morte física do outro, ainda o leva a cometer uma falta gravíssima, que lhe causará muito sofrimento por um longo tempo. Isso sem contar com o sofrimento causado aos amigos e parentes do suicida. E isso terá graves consequências. Em todos os casos, existem consequências para o suicídio. No entanto, as consequências são dosadas segundo as leis divinas, com compaixão e justiça. Mas o suicida que pratica o ato por covardia, vaidade ou paixões, este sim pode sofrer as consequências dos seus atos de forma mais severa, mas ainda assim, cada caso é um caso. Né? A pessoa que se suicida por paixão, ou porque foi à falência, né? Porque perdeu o emprego, porque perdeu um amor, né? São graves essas situações, né? Porque o suicídio se dá por vaidade, paixão, ambição, né? E assim por diante. Mas em qualquer situação, todos os espíritos podem contar com a bondade e a misericórdia de Deus e com a ajuda dos bons espíritos. Ninguém está só e abandonado, nem mesmo o pior dos criminosos. Deus nunca nos abandona, nenhuma ovelha se perderá, pois o pastor é perfeito e todo-poderoso. Deus não abandona ninguém. E a promessa é de que nenhuma ovelha se perderá. Podemos orar e emitir bons pensamentos para todos os espíritos que praticaram o ato do suicídio. Isso vai aliviar seu sofrimento e os ajudar a recomeçar novamente. E este ato de caridade nos fará um bem enorme. Não julgue, auxilie. De qualquer forma, de algumas consequências, o suicida não pode escapar. Primeiro, da decepção, pois a morte não resolve o problema. Continuamos vivos e os mesmos. Também lesionamos o nosso perispírito, causando problemas no mundo espiritual e no corpo material em uma nova encarnação. E tem também a vergonha pela fraqueza e covardia e a culpa pelo sofrimento dos amigos e parentes. Né? Então, como já foi dito antes, o suicídio causa graves lesões, né, em nosso perispírito, assim como graves perturbações e traumas em nossa mente, além do sofrimento que causamos aos outros. Né? E tudo isso tem consequências. Mas Deus não abandona ninguém. Todos nós provavelmente cometemos suicídio em alguma das nossas inúmeras encarnações. Por isso é bom não julgar, pois ao julgar podemos estar julgando a nós mesmos. Né? Diante das nossas inúmeras encarnações, provavelmente, né, eu diria até quase com certeza, que em algum momento nós cometemos o suicídio. Então, não podemos julgar, né, ninguém por qualquer ato, porque nós não sabemos o que nós também já fizemos.
Por fim, se você tem um ente querido que cometeu suicídio, entenda algumas coisas. Primeiro, você não tem culpa dos erros dos outros. Cada um tem responsabilidade pelos seus próprios atos. Ou seja, você não tem culpa da pessoa ter cometido suicídio, né? Esse é um erro que as pessoas cometem, né? Elas ficam procurando culpados e muitas vezes culpando a si mesmas. E isso não é verdade. Isso é uma ilusão. Segundo, não existe nenhum erro que possamos cometer que não possa ser perdoado por Deus, que jamais abandona suas criaturas, pois somos parte dele, né? Deus sempre vai nos perdoar, certo? E vai nos dar uma nova chance. Mas isso não impede de que nós tenhamos que responder, né, pelas consequências dos nossos atos. Terceiro, ninguém está só. Todos temos uma grande família espiritual que nos ama como somos. Temos também mentores que cuidam da nossa evolução. E ainda temos os bons espíritos, sempre dispostos a nos ajudar quando permitimos o auxílio. Os espíritos, os bons espíritos sempre estão apostos para nos ajudar, né? Mas para isso nós temos que permitir essa ajuda. Nós temos que desejar essa ajuda. Nós temos que procurar essa ajuda, né? Quarto, não se preocupem com seu ente querido que partiu, pois ele está sendo bem cuidado. Ele não é mais responsabilidade sua. Ele vai se recuperar e vocês vão se reencontrar um dia, né? Mesmo que seu ente querido tenha partido através do suicídio, né? Não se preocupe que ele está sendo bem cuidado, ok? Ele vai se recuperar e um dia vocês vão se reencontrar, né? Porque Deus é bom e misericordioso. E o que o amor une, nada separa. Não chore, não reclame e não lamente. Lembre dele não por seu ato, e sim pelos momentos felizes. Lembre com carinho e amor. Ele sentirá essas vibrações de amor e isso lhe será motivo de alegria e esperança. Namastê. E ficamos por aqui. Agradeço a vocês, né, por terem assistido esse vídeo conosco. Peço a Deus que nos ilumine, nos abençoe, nos guie, né, que nos traga, que nos dê paz, saúde, prosperidade, né, muitas alegrias e muito amor. Então, até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau, pessoal!